Nós, homens, não sucumbimos às grandes penas nem às grandes alegrias. E é porque essas penas e essas alegrias vêm esboçadas em uma imensa névoa de pequenos incidentes. E a vida é isto, a névoa. A vida é uma nebulosidade. Hoje eu vim falar sobre o clássico espanhol Névoa, de Miguel de Unamuno. Um livro totalmente inovador, com uma escrita envolvente. Eu li ele em 4 dias, né? Chegou aqui no mês de outubro esse livro, eu já devorei ele. Um livro que tem aqui uma edição lindíssima, né? Esse livro só tinha uma edição aqui no Brasil e agora nós temos essa edição lindíssima do Clube de Literatura Clássica. E eu vim falar sobre ele, um livro que desde o início eu conversei muito com ele, eu escrevi muita coisa, marquei muita coisa, então foi uma experiência única de leitura e é um contato com uma literatura muito boa, muito bem escrita, um livro inovador e fantástico. Hoje eu vim falar mais sobre esse clássico, falar sobre cada parte, né, dessa história, por que você deveria ler esse livro. Já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, já deixa sua curtida e não esquece de comentar aqui também as suas opiniões e as suas impressões sobre esse livro. Bom, Névoa é um livro que foi lançado em 1914, né, pelo Miguel de Unamuno. Ele é um clássico espanhol e ele tem uma forma narrativa bem inovadora, né? O autor aqui nesse livro, ele até mesmo criou um novo estilo narrativo, né? E é interessante que se fala sobre esse estilo narrativo dentro da narrativa. Então aqui esse livro ele inaugura um gênero chamado nivola, que o próprio Miguel de Unamuno criou, que seria, né? Deixa eu achar aqui. Que seria escrito no próprio livro, né, em um diálogo entre personagens, seria uma nivola que revoga as leis do gênero da novela. Inventa um gênero, e inventar um gênero não é mais do que dar um nome novo e dou-lhe as leis que me aprazem. E aí, né, o personagem, o protagonista refletindo. E essa minha vida é novela, é nivola, o que é? Tudo isso que me acontece e acontece a quem me rodeia é realidade ou ficção? Não é talvez tudo um sonho de Deus ou de quem seja? Então aqui esse livro ele traz uma reflexão muito grande sobre essa questão do criador e da criatura, sabe? Desse personagem que é escrito e que ao mesmo tempo em alguns momentos ele vai conversar, né, com o próprio escritor. Então aqui nesse trecho a gente já tem uma previsão do que vai acontecer aqui, né? Esse gênero nivola seria uma mistura de ficção com diálogos de filosofia, com uma reflexão filosófica. Esse livro é um livro que traz muitas reflexões filosóficas, muitas questões existenciais, né? Então ele é considerado um livro existencial. Ele é muito difícil de ser definido assim como apenas uma história de ficção, porque ele pode ser considerado um livro de filosofia e ao mesmo tempo um livro de ficção. Então ele é uma nivola que é uma mistura de ficção e de filosofia. Então aqui a gente tem a história do Augusto Pérez, que a gente é apresentado ali no início, né? Ele tem um início bem marcante. E eu achei fantástico, porque o primeiro parágrafo, não sei se dá para vocês verem. Vou tentar focar aqui. Enfim, aqui está escrito, como se tivesse escrito à mão, o primeiro parágrafo do livro. E aqui do outro lado também tem um trechinho do livro. Eu achei esse detalhe tão incrível dessa edição, porque parece que é uma letra assim, uma caligrafia assim, bem bonitinha. Eu adorei esse detalhe, eu não tinha notado assim que chegou, mas depois eu fui pegando assim para ler e notei isso, eu acho fantástico. Mas enfim, nesse primeiro parágrafo, né, aqui do livro, a gente já é apresentado a um protagonista bem diferente. Deixa eu pegar aqui o primeiro. A gente tem uma cena que ele olha, né, para um guarda-chuva e ele tá ali parado, olhando assim para a mão. E tá começando a chover. E aí ele começa a falar sobre o uso das coisas, assim, refletindo sobre a chuva, sobre o guarda-chuva.
que um guarda-chuva fechado é tão elegante como é feio um guarda-chuva aberto. E aí ele fala que o uso estraga e até destrói toda a beleza. A função mais nobre dos objetos é de serem contemplados. Então aqui nesse primeiro capítulo, a gente já vê um protagonista totalmente sonhador e aéreo e perdido em seu próprio mundo. E ele tem ali as suas reflexões. E ele está o tempo inteiro refletindo sobre um monte de coisas e contemplando ali a vida. E ele traz essa questão da contemplação, né? A função mais nobre dos objetos é de serem contemplados e não de serem utilizados. Então aqui nós temos uma história que é reflexiva do início ao fim, mas que nem por isso é chato. A narrativa é muito gostosa de se ler. É uma história muito fluida, que a gente quer saber o que vai acontecer com esse personagem. Então a gente vai vendo ali, né, algumas observações desse protagonista um tanto quanto peculiar. E aí ele vê ali, né, ele passeando, ele caminha muito pela cidade, ele é um homem rico que mora sozinho, né, que mora ali com os criados apenas, mas a mãe faleceu, então ele não tem ali família, não tem muito contato social. E ele fica aí nessas perambulações pela cidade, indo ali jogar xadrez com um amigo. A gente acompanha essa rotina dele, né? E aí ali ele traz sempre essa questão do lar, que ele não tem um lar, né? Que a casa dele não é um lar, que a casa é um cinzeiro, que a casa é cinzenta. Então ele tem essa reflexão muito grande com essa questão do lar que sempre aparece, que não tem esse aconchego. Essa é uma questão interessante também, quando a gente pensa que aqui o que acontece, né, que ele se apaixona. Ele está ali na rua e ele fala: eu vou seguir a direção que um cachorro que passar aqui seguir. E aí vou perambular por esse lado que for. Mas aí passa, né, no momento uma moça. E aí ele começa a seguir essa moça, andar atrás dessa moça e vai caminhando até chegar na casa dela. E aí ali conversa, né, com uma moça que está ali na casa dela, pergunta quem que ela é, qual que é o nome dela, se ela é casada, enfim, pergunta sobre essa moça. Detalhe, essa moça que ele seguiu, ele nem viu o rosto dela direito, mas ele se apaixona por ela, ele nem sabe quem que ela é direito. E aí tem até uma parte aqui que fala o seguinte: esteve assim um momento, sugerindo-se a figura de Eugênia, e como quase não a tinha visto, teve de imaginá-la. Ou seja, ele está apaixonado por aquela presença que passou ali perto dele, mas ele nem viu o rosto dessa moça, ele nem conhece essa moça, mas ele está apaixonado, né? A gente vê ali essa questão da carência muito grande, da solidão. E nessa parte do livro me lembrou muito Noites Brancas do Dostoiévski, que é um livro que tem sido aí muito comentado, né, nas redes, muita gente falando de Noites Brancas. E me lembrou bastante, esse protagonista me lembrou muito o sonhador de Noites Brancas. Mas aqui ele ainda é mais emocionado do que o sonhador de Noites Brancas, se é que isso é possível, né? Porque aquele protagonista ele é muito emocionado. Mas aqui no caso ele nem conversou com a moça, né? Ele já tá apaixonado, já tá idealizando. Até ele traz aqui, né, que tem um trecho que eu vou ler aqui para vocês. Minha Eugênia, sim, minha, ia dizendo, esta que estou forjando para mim a sós e não a outra, não a de carne e osso, não a que vi cruzar pela porta da minha casa, aparição fortuita, não a da porteira. Ou seja, o que ele está falando nesse trecho? Que ele está apaixonado não é pela Eugênia pessoa, mas ele está apaixonado por uma idealização dela, por uma criação que é só dele. Aquilo que ele imaginou dela é só dele, né? Então ela naturalmente é dele porque é uma criação da imaginação dele, né? Esse amor não é voltado para ela em si, mas para a idealização que ele fez dela. Então, nós temos todo esse percurso, né? Essa busca dele por esse amor da Eugênia. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma questão muito grande de o tempo inteiro estar falando ali sobre a névoa
que cerca a vida dele, né? Como se nada tivesse sentido, de certa forma. Tudo é nebuloso. Então são termos que aparecem com frequência, né? Essa questão da nebulosidade são muito recorrentes. E eu notei que até as ilustrações desse livro, elas parecem um pouco estarem relacionadas com a névoa, né? Olha para vocês verem. Tem uma ilustração aqui que ficou mais evidente isso. Essa daqui. Que parece, tá vendo? Tem os personagens aqui, parece que tem uma névoa em cima, saindo de cada personagem. Então, tem uma recorrência, né, da palavra névoa, e sempre tem algumas frases. Então, nós temos muito essa questão. Olha aqui outro trecho. Serei eu um apaixonado ab initio? Talvez meu amor tenha precedido seu objeto. Aliás, foi esse amor que o suscitou, que o extraiu da névoa da criação. Então ele tem essa consciência total de que esse amor dele é um amor pelo que ele criou na cabeça dele, né? Essa personagem que ele está apaixonado, a Eugênia, ela é uma professora de piano que nem gosta de tocar piano mais, né? E aí ele fica ali imaginando ela tocando piano e pensando que ela tem um amor muito grande por isso. Mas ela odeia tocar piano e ela só faz isso para ganhar dinheiro. Então a gente vê assim a diferença da idealização, né? Porque a idealização dessa personagem é muito mais bonita do que a personagem em si. Porque a gente tem uma personagem que ela é bem... Não é assim, a mocinha dos romances, sabe? Ela não é uma personagem tão gostável assim, de certa forma. A gente vê que ela só quer usar ele, né? Ela só quer o dinheiro dele, porque ele é um homem muito rico. Então isso ajudaria ela e por isso que ela dá algum interesse em alguns momentos, mas ao mesmo tempo depois repele totalmente ele. E ele tem noção disso, né? Ele tem uma certa consciência disso. Em um determinado momento ele até tem uma tentativa de afastamento assim dela, mas isso não dura muito. Mas aí a gente vê, né, como que vai se desenrolar esse romance. E a gente vê uma visão do amor que não é uma visão idealizada, né? É o amor ali se construindo e que pode ter um final feliz e pode não ter. É ali bem a vida como ela é, sabe? Porque tem ali... tem uma outra pessoa ali por qual Eugênia é apaixonada. A gente vê as questões ali de dinheiro, né? De estar muito relacionado com o dinheiro, com o poder, com a questão social. E a gente acompanha esse personagem tentando sair da névoa da vida dele. E por um determinado momento, enquanto ele está ali apaixonado, idealizando essa moça, ele sai um pouquinho da névoa, ele volta um pouquinho para a realidade. A gente tem uma mudança ali desse protagonista que sai da vida nebulosa e imaginativa e totalmente perdido em seu próprio mundo, e ele coloca um pouquinho os pés no chão quando ele encontra um amor, né? Quando ele encontra esse apaixonamento. E até ele começa a notar todas as mulheres, né? Porque antes ele não notava as mulheres, e aí ele começa a notar a beleza das mulheres, começa a notar que existem outras mulheres por aí. E é interessante isso, porque parece que antes de se apaixonar por uma mulher, ele não tinha visto nenhuma delas, né? Nenhuma das outras mulheres. Tem até um trecho aqui, deixa eu procurar entre minhas marcações. Tu estavas apaixonado, sem sabê-lo, é claro, pela mulher, pelo abstrato, não por esta nem por aquela. Ao ver a Eugênia, esse abstrato concretizou-se e a mulher fez-se uma mulher, e te apaixonaste por ela. E agora vais dela, sem deixá-la, a quase todas as mulheres, e te apaixonas da coletividade do gênero. Então é interessante isso também, que ele começa a notar as outras mulheres, ele começa a notar um pouquinho mais da realidade em si, focar em coisas mais físicas, né? Porque antes ele estava totalmente no abstrato, no mundo abstrato. E aí nós temos esse processo dele. Esse é um livro que ele não tem uma escrita difícil, eu não achei a escrita dele difícil.
mas ao mesmo tempo é uma escrita que é muito bonita, sabe? Cheia de frases assim que a gente sente vontade de compartilhar por aí, porque são frases muito bonitas. Inclusive, deixa eu ler aqui para vocês mais uma. O acaso é o ritmo íntimo do mundo, o acaso é a alma da poesia. Então nós temos várias frases bonitas, várias reflexões, uma escrita maravilhosa. Esse é um livro que não tem como explicar a sensação que é ler esse livro, né? Simplesmente você tem que ler e ter essa experiência e conhecer essa obra, mergulhar, né, nessa história que é totalmente diferente de tudo, assim, a forma como é escrita. E é uma história que eu li ela muito rapidinho, né? Como eu disse, eu li em 4 dias, porque eu não conseguia parar de ler, eu não conseguia parar de pensar nesse livro, que traz ali umas reflexões filosóficas, mas também traz uma história que prende a gente quer saber como que vai se desenrolar essa história, e o final é diferente de qualquer coisa que você já pensou, porque é um final realmente inovador, né? É algo que é bem marcante nessa obra e bem comentado, que tem um final que é diferente de qualquer coisa que você já viu na literatura. Foi um final realmente único e que eu nunca tinha visto, que basicamente é um final que você tem que ler e você tem que refletir sobre ele, né? Porque não tem palavras assim para descrever. Ele foi totalmente inovador nisso. Foi uma marca, né, de Névoa, do Miguel de Unamuno. Esse autor que traz muitas questões existenciais, muitas questões filosóficas para a sua obra e que coloca aqui, né, em Névoa um pouquinho de todo o seu talento, de uma forma maravilhosa, um livro inesquecível, um livro que vocês têm que ler. Sou muito grata, né, ao Clube de Literatura Clássica por ter trazido esse livro, porque se não fosse pelo clube, provavelmente eu não teria lido, que eu não conhecia esse livro, não sabia da existência dele, não conhecia. Inclusive, me conta aqui nos comentários se você já conhecia Névoa, né, se você já tinha ouvido falar desse livro. Eu vi que aqui no YouTube também tinha poucos vídeos sobre esse livro, pouco conteúdo, então foi realmente uma surpresa muito boa. E recomendo para vocês fortemente essa leitura, vocês vão gostar, certamente. É um livro maravilhoso de se ler, muito poético, muito reflexivo, que provavelmente em uma releitura vai ser ainda melhor, né? Depois em uma próxima releitura. É um livro que você passa o seu tempo em boa companhia, numa boa literatura, um livro fluido, fácil de se ler, mas que ao mesmo tempo te faz pensar 1000 coisas e refletir sobre várias questões. Enfim, esse é Névoa, de Miguel de Unamuno. Tchau, até o próximo vídeo. Já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, deixa sua curtida. E não esquece de me contar aí nos comentários se você já conhecia Névoa, se você ficou com vontade de ler.